Hoje é dia de clássico e o Santos tenta se superar para enfrentar o rival. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde de quarta-feira, boa noite, boa madrugada, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Vanderlei Correia, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube e tô aqui para falar de Santos porque aqui se fala de Santos. Corinthians e Santos hoje, Santos e Corinthians. Jogo na agora Neoquímica Arena, né? Itaquerão, lá no Itaquerão, lá na casa dos caras, o Santos vai enfrentar lá com muitos problemas, o Santos com muitos desfalques, mas o Santos vem numa boa sequência no Campeonato Brasileiro, vem de vários empates, mas na última partida uma vitória diante do Goiás, de virada, né? Uma bela partida, aliás, o Santos venceu com todos os problemas, já se fala, mas o Santos tem problemas muito sérios hoje na formação da equipe. A dupla de zaga, por exemplo, não joga, volta só o Lambon Pérez e o Alex, né? E a gente tem problemas também no ataque, tem problemas no meio campo, enfim. Cuquinha, e o técnico, né? Que o Cuca está afastado também porque tomou o terceiro cartão no jogo contra o Goiás. Não ficará no banco de reservas, vai ficar o Cuquinha, o irmão dele ali. Mas eles vão trocar muita mensagem via WhatsApp e Twitter e muita coisa ali. Eles vão ficar conversando, com certeza o Cuca vai ajudar e auxiliar ali o Cuquinha, né? O Cuquinha também conhece o jeito de treinar do Santos, vamos ver. Torcer para ele soltar esse time para cima do Corinthians lá, então a gente consegue. Tô brincando, gente, o jogo não vai ser fácil, o Corinthians vem de uma situação difícil no Campeonato Brasileiro, tá lá na zona de rebaixamento, e o Santos precisa vencer. O Santos não venceu nenhum clássico esse ano ainda, daqui a pouco nós vamos ter um momento da Sofis aqui, o Marcelo Fernandes vai falar um pouquinho dos confrontos e jogos de Santos e Corinthians, né, e vamos entender um pouquinho mais desses números, né, mas enfim, o Santos precisa vencer hoje, não é fácil, é difícil. O árbitro é o Marcelo de Lima Henrique, carioca, cheio de confusão, cada jogo dele dá uma confusão de VAR, aquela coisa tal. O jogo será às 19 horas, será transmitido pela Premier. Logo após o jogo, tem live aqui, a gente vai falar sobre o jogo do Santos aqui. Eu coloquei na minha comunidade no YouTube hoje aqui, no youtube.com.br Vanderlei Correia. Quem não conhece ainda, se inscreva, acesse ali, tem vídeo todos os dias, às vezes tem mais de um vídeo, viu, por dia ali, e você acompanha o que vai acontecer no Santos Futebol Clube. Eu coloquei na comunidade lá o placar, né, para ver o que o time, o que o torcedor estava achando desse jogo. E a torcida do Peixe está confiante. 83%, aqui, eu coloquei agora de manhã, são 553 votos. 83% dessas pessoas que votaram acreditam na vitória do Santos, 12% no empate e 5% na derrota do Peixe. Tem alguns comentários aqui, alguns comentários interessantes, inclusive, né? Vamos ver se eu consigo ler algum deles aqui. 1-0, gol do Santos, gol do Felipe Jonathan. O Daniel Mello tá dizendo aqui. O Donizete Fogaça tá dizendo aqui, Vanderlei, boas informações sobre o Santos, legal. Santos 2-0, tá dizendo aqui o Renato Carvalho. Santos 3-1, tá dizendo o Renato Henrique. Caio Jorge foi convocado, mas tá dizendo aqui, o John C tá dizendo que vai ser Santos 1-0, enfim, o pessoal tá confiante, né? O pessoal tá confiante aqui nessa vitória do Santos. Mas vamos pra escalação, a provável escalação do Santos Futebol Clube. Marinho não joga, tá? Então, João Paulo, Alex e Luan Pérez, Pará e Felipe Jonathan, fechando ali o quarteto defensivo do Santos Futebol Clube. No meio campo, Diego Pituca de primeiro volante, né? Acreditamos nisso. Jobson de segundo volante, Jamota e Madison. Olha o Madison aí, hein, rapaz, jogando talvez uma posição aí que ele vá se destacar no Santos Futebol Clube, eu acredito muito nisso aí. No ataque, Lucas Braga e Caio Jorge. Então, cara, é clássico. Com todos os problemas que tem do outro lado, nós também temos problemas aqui. E é um clássico. Clássico você tem que entrar, é outra realidade, é outra pegada, é outro, né? Vamos saber um pouco da história desse clássico Santos e Corinthians? Vamos lá. Momento da Sofis aqui com o Marcelo Fernandes. É contigo, Marcelo! Saudações, amigos do canal Aqui Se Fala de Santos. Eu sou o Marcelo Fernandes da Sofis e hoje nós vamos lembrar aí grandes confrontos entre Santos e Corinthians. Meu amigo, Santos e Corinthians, vamos lá. Então, esse confronto entre Santos e Corinthians, Vanderlei, amigos, ele existe desde o dia 22 de junho de 1913, né? O Santos no Campeonato Paulista, no estádio do Parque Antártica, atual Allianz Arena, né? Venceu o Corinthians no seu primeiro confronto por 6-3, não é? No geral,
Nós temos aí 334 jogos entre Santos e Corinthians, com 107 vitórias do Santos, 95 empates, 132 vitórias a favor do rival, 504 gols pró do Santos e 584 gols contra, não é? Vanderlei, esse confronto pelo Campeonato Brasileiro, mas antes de falar do Campeonato Brasileiro, eu vou dizer para vocês aqui os maiores artilheiros desse confronto. É um negócio de ficar maluco, né? O maior artilheiro desse confronto entre Santos e Corinthians, do lado santista, é Pelé com 50 gols. Meu amigo, não existe nenhum jogador no mundo que marcou 50 gols num clube rival. Só Pelé. Você pode pegar os gols do Messi contra o Real Madrid, pode pegar os gols de Stéfano contra o Barcelona, pode pegar os gols do Eusébio contra o Porto, os gols do Giuseppe Meazza contra o Milan, os gols do Falcão contra a Lazio, que mais? Os gols do Gerd Müller contra o Borussia Mönchengladbach, os gols do os gols do Johan Cruyff contra o Feyenoord. Ninguém no mundo marcou 50 gols contra um rival. Só Pelé fez essa proeza. 50 gols no maior rival, no Corinthians. Isso é um recorde, é uma glória que tem que ser exaltada todos os dias de pé. O maior rival do Santos recebeu 50 gols de presente do atleta do século. Não existe. Se vocês verem quantos gols o Marcelinho fez no Santos aí, no máximo 10, 15 gols aí, no máximo, não passa do que. Agora, 50 gols, senhores. 50 gols. Bom, em seguida nós temos aí o Coutinho com 13, Pepe com 12, Feitiço com 9, Odair Titica com 9, Vasconcelos com 9, Camarão com 8, Antoninho com 8 e Guga, o Matador, com 8 também. O Guga aí é o nono maior artilheiro do confronto, né? Empatado com o Camarão aí dos anos 20. E vamos lá falar sobre o confronto no Campeonato Brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro nós temos aí 66 jogos, 23 vitórias do Santos, 20 empates, 23 derrotas, 82 gols pró e 82 gols contra. Confronto muito equilibrado, hein, pessoal? Muito equilibrado. O mesmo número de vitórias e o mesmo número de gols para cada lado. Um equilíbrio muito grande aí, hein? 23 vitórias para cada lado, não é brinquedo, não. Agora, Vanderlei, amigos, eu vou falar com vocês aqui uma coisa interessante aqui. Decisão de títulos, né? Decisão de títulos, o Santos tem uma ótima vantagem em cima do seu rival. Foram 4 títulos em cima do Corinthians, contra 3 títulos do Corinthians em cima do Santos, né? O primeiro título que o Santos venceu em cima do Corinthians foi no dia 17 de novembro de 1935. Corinthians 0, Santos 2. Santos foi campeão paulista. Alguns pesquisadores corintianos, historiadores, dizem que não, isso não foi um jogo decisivo, né? Eles tentam tirar a importância do Corinthians nesse jogo decisivo, mas o Santos e o Corinthians ainda tinha as chances de ser campeão se vencesse o Santos nesse jogo. Mas você não vai ver os historiadores do Corinthians falar isso, né? Os pesquisadores, nossos amigos aí do Parque São Jorge aí, por favor, não insistam com essa piada. Né? O Corinthians tinha chance sim de ser campeão. Não foi porque não tiveram capacidade. O Santos era melhor. Né? Depois, o segundo título do Santos em cima do Corinthians foi no dia 2 de dezembro de 1984. Né? Mas antes disso, foi no dia 8 de junho de 69, o Santos disputou um quadrangular contra Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Né? Essas 4 equipes aí jogaram entre si para decidir quem seria o campeão paulista. A Federação Paulista, numa manobra desesperada de fazer com que o Corinthians se sagrasse campeão, mudaram as regras do campeonato. Né? O campeonato que era por pontos corridos passou a ser de pontos corridos até uma determinada altura e depois teria um quadrangular final para favorecer alguns clubes, né? Ou um clube, né, que já estava na fila há um bom tempo, que vinha bem no campeonato, né? Eles achavam que, olha, vamos fazer um quadrangular aí que os caras não vão aguentar o tranco, né? Mas eles se enganaram redondamente que o Santos ganhou todos os jogos. Para começar, o Santos já começou ganhando de 3-1 deles, né? Nesse dia 8 de junho. Aquele golaço do Pelé que ele mata a bola no peito e dá um chapéu de lado, que eu nunca vi ninguém dar um chapéu de lado. Você sempre dá um chapéu
de frente, né? Você dá um chapéu no cara de frente. Agora, um chapéu, você parado, que a bola bate no seu peito, você dá um toque e o cara passa na sua frente e você não sai do lugar. Só Pelé fez isso. Eu nunca vi um chapéu sem sair do lugar de lado. Só ele fez isso. E foi um jogaço. Depois nós temos aí a decisão do Brasileiro de 2002, inesquecível, né? E do lado deles, as decisões que o Santos perdeu foi no 3 de maio de 2009, que o Corinthians foi campeão paulista, né? E em maio de 2013, né? Maio de 2013, o Corinthians foi campeão paulista também, né? E o Santos, no dia 15 de maio de 2011, venceu o Paulista em cima deles. O Paulista de 2011, a última conquista que o Santos ganhou em cima deles, né? Então foram 4 paulistas, né? 4 paulistas que o Santos venceu em cima do Corinthians, 2 paulistas que o Corinthians venceu em cima do Santos e um brasileiro que o Santos ganhou em cima deles em 2002. Por hoje é só, Vanderlei, amigos. Um grande abraço a todos, boa sorte para nós, bom jogo, invictos aí a 10 jogos, né? E vamos lá, aqui se fala de Santos. Um grande abraço. Que história, hein? Que tem essas duas equipes aí, Santos e Corinthians. A gente acompanhando aqui nesse momento a Sofis, são muitos números, né? O Pelezão, sempre o artilheiro máximo de tudo isso aí. E vamos torcer para que seja uma grande vitória do Santos Futebol Clube. Enquanto marcado hoje, depois do jogo, tem live. Acabou o jogo, já começa a live aqui, a bola rola, a gente vai bater aquele papo. Tomara que após uma vitória do Santos Futebol Clube. Falamos depois sobre isso, sobre mais assuntos. Tem retrofit na vila, vai ter muita coisa que a gente vai discutir nessa live de hoje. Forte abraço para vocês. Pra cima dele, Santos.